no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler na tarde de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 5, verso de 1 a 18. Evangelho de João, capítulo 5, verso de 1 a 18. Diz o texto: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua maca e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. E Jesus lhes respondeu: matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Evangelho de João, no capítulo 5, verso de 1 a 18. Deixes cair da tua santa presença, não me deixes sair, apacenta meu coração. Querido irmão, amado ouvinte que está agora ouvindo o programa O Poder da Palavra, é bem provável que você já tenha ouvido falar desse texto, dessa história, dessa cura, desse encontro maravilhoso, deste homem que há 38 anos padecia, sofria e teve um encontro pessoal com Cristo. Este milagre, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Este milagre tem como objetivo mostrar que Jesus é o Messias.
O texto nos convida a crer que Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus era judeu. Nós sabemos que Jesus seguia a lei dos judeus. E lá no templo de Salomão, ao lado desse templo, havia essa piscina de Betesda. E Betesda significa casa da misericórdia. Ali, meus queridos, nesta piscina, os judeus se lavavam para se purificar, para poder cumprir os seus rituais no templo. Eles se purificavam ali, conforme mandava a lei. Este lugar se torna então uma casa de doentes. Acreditava-se que uma vez por ano, um anjo descia do céu. Então o primeiro que entrasse no tanque era curado. Mas isso era uma crença, meus irmãos, que se divulgava e se propagava entre aquelas pessoas. E eles acreditavam dessa forma. Então, esse fato que se tornou uma religiosidade popular, que atraía muitos enfermos que provavelmente já tinham tentado de tudo e eram atraídos para aquele lugar. Aquele lugar se tornou um local de muitos enfermos. Esse doente então vivia ali há 38 anos. E nós entendemos que ele com certeza já tinha mais de 38 anos. Ele não nasceu ali, ele não foi amamentado ali, ele não cresceu ali. A Bíblia não diz em que tempo ou com qual idade ele chegou até aquele lugar. Mas entendemos nós que se ele nasceu com essa enfermidade, então ele já tinha mais de 38 anos, porque provavelmente a família no início correu com ele, tentou levar para médico, tentou curar, até o ponto de desanimar em realmente não acreditar mais. Então se ele estava ali há 38 anos, provavelmente ele tinha muito mais de 38 anos. Mas há 38, ele estava ali. Ele estava ali enrolado num canto. Ele estava ali se arrastando. E nós sabemos, meus queridos, que Jesus vai ter um encontro com ele. E nós sabemos que nem toda doença, ela é resultado de pecado. Mas parece que nesse caso, sim. E nós vamos entender isso mais para frente. O que nós já entendemos e conseguimos visualizar neste início de mensagem é que esta situação, este retrato que nós conseguimos visualizar nesse contexto, nesta introdução desse texto, é o retrato da miséria humana. É o retrato da nossa sociedade. As pessoas estão enfermas, estão cegas, coxas, paralíticas espiritualmente, com o coração adoecido. E por isso há tanta violência. Por isso há tantos óbitos, há tantos assassinatos, há tantos roubos e furtos, há tanta violência, há tanto estupro, há tanta degeneração e degradação, há tanta imoralidade no nosso meio, devido a essa enfermidade espiritual que toma conta da sociedade. E com tanto desespero, com tantas enfermidades, com tanta crise, com tanta miséria, com tanta imoralidade, com tanta violência no nosso mundo, as pessoas estão buscando algo para se sentirem seguras. E por não terem o conhecimento da palavra de Deus, porque nós estamos também num mundo cheio de falsos profetas, de falsas igrejas que se dizem cristãs, mas que não são. Então nós estamos cheios de pessoas que buscam em fontes que estão secas, inférteis. E as pessoas acabam acreditando nas falsas esperanças que são divulgadas por aí. As pessoas se tornam pessoas crentes no misticismo, que era o que estava acontecendo com aqueles doentes.
Ora, eles acreditavam numa história de que um anjo descia ali e um era curado. Então havia injustiça ou não? Se tinha muitos, mas apenas um, havia disputa. As pessoas se empurravam para entrar na água, se porventura ela mexesse, porque era uma vez só ao ano. Então aquele lugar não era um lugar bom. Aquele lugar não era um lugar atrativo. Aquele lugar era um lugar de miséria. Pessoas apodrecendo, adoecidas, cegas, coxas, paralíticas, pessoas doentes, enfermas, talvez mal cheirosas. Ali exalavam a enfermidade, a tristeza e a dor. Era um lugar não atrativo. Ali era um lugar que ninguém gostava de ir. Imagina um lugar que você tem pavor, que você nunca pensou nem imaginou ir. Era ali. Ali era este lugar. Mas é impressionante, porque Jesus foi diretamente ali. É mais impressionante que Jesus foi diretamente naquele homem. Jesus foi diretamente naquele homem. O texto diz que havia muitas pessoas, mas Jesus foi diretamente naquele homem e fez uma pergunta crucial: queres ficar curado? Você já parou para pensar nessa situação impactante, meu irmão? Jesus, ele estava querendo provocar fé naquele homem. Quer ser curado? Você está esperando há 38 anos, eu quero dizer, você quer ser curado. E é interessante que aquele homem estava tão ligado no misticismo daquele lugar, que ele disse, primeiramente ele reclama. Ele reclama dizendo, não tenho ninguém que me leve lá quando a água se move. Depois, ele diz que ele exala uma falsa confiança. Porque ele diz, primeiro reclama, não tenho ninguém. Segundo, ele fala que não tem ninguém que poderia levá-lo para ser curado. Ele está depositando a fé nele, no tanque. É aquela falsa confiança. Ele confia em algo que realmente não pode curar ninguém. E ele naquele momento também se coloca como a vítima. Quando ele diz que quando ele tenta ir, outro já foi. Ele achava que a dor dele era maior que a dor dos outros. Ele pensava somente nele. Foi isso que ele respondeu para Jesus. Mas, meu irmão, vamos dar uma olhada no que ensina esta resposta deste homem. Esta resposta deste homem, ela representa a miséria dele. E ela representa a nossa miséria. A miséria da humanidade. A humanidade que está envolta nos seus pecados. A humanidade que é envolta em seus pecados, em suas desesperanças, ela acaba acreditando nas falsas esperanças que se ouvem por aí. E elas caem no misticismo. Então as pessoas acreditam que acender a vela vai ajudar. Elas acreditam que se elas forem lá em Israel e trazer um pouco daquela terra, ela vai ser abençoada. Ela acredita que se ela for numa campanha de oração de 7 semanas, receber um lenço que o pastor enxugou o seu suor, ela vai ser curada. Ela acredita que se tiver uma corrente de 70 pastores orando e ela passar por baixo, ela vai ser curada. Ela começa a acreditar nisso. Outras correntes religiosas acreditam que a água benta vai livrar a casa do mal. Que o crucifixo de madeira vai livrar a casa do mal. Elas acreditam nessas coisas, começam a depositar a sua fé nisto. E isto é falso, então é uma falsa confiança. E o pior, tudo isso envolvendo o misticismo. Elas acreditam na oração dos que já morreram. Elas acreditam que os que estão mortos podem nos ouvir e interceder por nós. Elas acreditam, então, que se ela colocar uma madeira, uma cruz nas costas e ir até o santuário, qualquer santuário mais próximo ou qualquer santuário tradicional de qualquer cidade, Deus vai abençoar. Se ela subir uma escadaria de 300 degraus de joelho, ela vai ser curada.
Então ela começa a ser uma pessoa que acredita nas coisas, ela tem uma falsa esperança, ela é mística, ela esquece, ela não busca Deus. Mas ela busca as coisas, ela quer pagar por aquele milagre. Então ela faz sacrifício. Ela monta no lombo de um cavalo, ela vai mais de 200, 300 quilômetros andando no lombo daquele cavalo, porque ela fez uma promessa a Deus que ela faria isso. Ela acredita que Deus vai abençoar por causa desse esforço dela e pior, né? Por causa do esforço do animal. Elas começam a barganhar com Deus, elas começam a acreditar em misticismo, em aparições de santos. Elas acreditam em ladainhas, elas acreditam em simpatias. Elas acreditam em tudo. Na saliva do pastor, que é uma saliva abençoada. Na água que coloca em cima da geladeira e faz a oração, aquela água vai abençoar. E ela começa a acreditar nessas coisas. Da mesma forma que esse paralítico também estava acreditando que a água se movia uma vez por ano e que alguém precisaria levá-lo e tudo mais. E ele acaba se deparando de uma hora para outra com Jesus. E Jesus, então, diante daquele homem, Jesus fala, Jesus dá a ele a palavra e Jesus o curou imediatamente. E Jesus o curou 100%. Jesus não curou aos poucos. Jesus não foi curando aos pouquinhos e dizendo para ele, ó, daqui uns dias você vai melhorar. Jesus o curou imediatamente. E Jesus disse a ele 3 coisas. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, juntamente com a palavra de Jesus, veio o poder de Deus. É uma coisa imediata, meus irmãos. Junto com a palavra de Jesus, veio o poder de Deus e o homem, então, é curado. Mas observe, aquele homem, ele pega então, ele levanta, ele toma o leito, ele anda, mas ele não agradece a Deus. Ele recebe aquela bênção e vai embora. E nós aprendemos também, meus irmãos, que muitas pessoas hoje no desespero pedem a Deus um emprego, pedem a Deus a cura, pede a Deus uma bênção, pede a Deus a libertação do filho da droga. Ela pede a Deus a mudança de vida da família e Deus faz. E ela deveria simplesmente se submeter a esse poder maravilhoso, misericordioso de Deus. Mas quantas pessoas que começam a fazer tudo certinho quando começam a buscar a Deus, mas que são pessoas que estão interessadas nas bênçãos e não no Deus da bênção. Ela fica certinha, ela começa a andar em busca, ela começa a se consagrar, ela começa a interceder, ela começa a testemunhar, mas ela está querendo a cura, ela está querendo o emprego, ela está querendo a bênção. E ela está ali então, fazendo seus propósitos, suas campanhas, semanas e semanas, correntes de oração, igreja e tudo mais, até receber a bênção. E se porventura ela recebe a bênção, ela começa a esfriar, ela começa a relaxar e ela vai embora. Porque na verdade ela não queria se entregar a Deus. Ela não queria se submeter a Deus, ela só queria a bênção. Agora que ela já tem, tchau Deus, não preciso mais de ti. Quantas pessoas dão as costas para Deus depois que são abençoadas? Mas elas não sabem que Deus não é prejudicado com isso. Elas são, mas Deus não. E este homem foi assim, ele queria, imediatamente ele foi curado. E ele não disse nem obrigado. Outra coisa que nós percebemos aqui, é que Deus está curando aquele homem no dia de sábado. Agora, esta cura de Jesus no dia de sábado não ficou sem ter uma consequência. Este milagre trouxe uma consequência. Veja o versículo 10. O versículo 10 diz o quê? Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. O que nós começamos a ver aí? Os judeus, os religiosos da época, que colocavam a religião acima de Deus. A lei então proibia. E eles não aceitaram, eles não viram, eles não conseguiram ver que obra maravilhosa tinha acontecido naquele dia. Aquele homem foi curado. Não, eles só disseram, é sábado, não leve o seu leito. Eles não perguntaram, não observaram, não deram glória a Deus, porque aquele homem tinha sido curado. Eles colocavam a lei acima de tudo. O legalismo,
o legalismo religioso. Não queria nem saber do milagre. Os homens estavam cegos. Veja, o versículo 11 então continua. O versículo 11 diz: ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Ele disse, a culpa não é minha de estar levando a minha cama. A culpa é de Jesus, foi ele que mandou. O versículo 12. Perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma a tua... Gente, eles não estavam nem aí com o milagre. Eles não estavam nem aí com a maravilha que tinha acontecido na vida daquele homem. Eles estavam preocupados com a lei. Primeiro desculpa, não leve o teu leito. Aquele homem fala, mas não foi eu, foi Jesus que mandou. Versículo 12, quem é esse transgressor? É isso que eles estão perguntando, quem é esse homem? Versículo 13, nós encontramos então o desfecho dessa história, ou o meio dessa história, quando diz, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Jesus então nos ensina no versículo 13, que aquele milagre, aquela manifestação dele, não era para todo mundo. Apesar de muitos doentes estarem ali, Jesus curou somente aquele homem. No versículo 14, o encontro de Jesus com esse paralítico. Jesus o encontrou. Não foi ele que encontrou Jesus. Veja o que o texto diz no versículo 14. Depois, Jesus encontrou-o. E só encontra quem procura. Jesus estava procurando ele. Naquele momento do milagre, Jesus se retirou. Agora Jesus o procura no templo. Diz o texto no versículo 14, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus o procura e o encontra. E o que nós aprendemos nesse versículo? Que uma cura, meu irmão, não é suficiente. Uma bênção que Deus te dá não te salva, não é suficiente. Por isso Jesus vai até aquele homem, olha, você foi curado, mas não é suficiente. Talvez você já recebeu uma bênção e ache que é suficiente, nunca mais buscou o Senhor. Mas Jesus disse para ele, continua o texto, versículo 14, na última parte, não peques mais para que não suceda coisa pior. Meu querido, nós entendemos aqui que aquele homem, ele tinha um padrão de vida pecaminoso. Com certeza ele ia pecar outras vezes, porque a gente tem pecados. Mas qual é o padrão que nós vivemos? O padrão de Deus ou o padrão do mundo? O padrão de Deus é aquele que você luta, aquele que você ora, aquele que você busca comunhão com Deus, mas ainda peca. E o padrão do mundo é aquele que você não busca Deus, que você não tem intimidade com Deus e é escravo do pecado. É isso que Jesus está falando para ele. Saia do padrão do mundo, para que não te suceda coisa pior. Não continue nesse padrão pecaminoso. Não volte a pecar. É isso que Jesus está dizendo. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Uma cura, uma bênção, uma porta de emprego que abriu porque você buscou, não é suficiente. Você tem que sair do padrão pecaminoso do mundo e viver para Deus. É o que Deus estava falando para ele. Olha, aproveita agora. Aproveita essa oportunidade. É o que Deus está dizendo para nós. Recebeu uma bênção, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas saia do padrão pecaminoso, para que não te aconteça coisa pior. Meu irmão, você já imaginou que aquele homem, ele estava há 38 anos ali, ele tinha perdido muita coisa, por causa daquela doença. Tem coisa pior que isso? Tem, meu irmão. Por incrível que pareça, uma vida inteira de sofrimento, mas tem coisa pior. E a coisa pior que pode acontecer é você ser condenado e não ser salvo. É você continuar no padrão pecaminoso desse mundo e não ser salvo, mesmo tendo recebido uma cura, mesmo tendo recebido uma bênção de Deus. E é isso que Deus está dizendo para ele, não é suficiente, você foi abençoado, você foi curado, mas não é suficiente. Saia do padrão pecaminoso para que
te não suceda coisa pior. É isso que Jesus está dizendo. Já no versículo 15, querido, aquele homem então foi e anunciou a quem? Aos judeus, que Jesus era o que curara. Um prato cheio para aqueles judeus que estavam procurando. Então os judeus, no versículo 16, começam a perseguir Cristo. Veja, e por esta causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Por essa causa, porque ele tinha curado no dia de sábado. Eles não estavam nem aí com o milagre. E eles então, por esta causa, diz o texto, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E mais, a coisa continua ficando mais grave para os judeus. Versículo 17, veja, e Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Deus está agindo em Jesus. E o que os judeus ficam irritados é que Jesus diz, eu sou filho dele, eu trabalho. Se Deus trabalha, eu também trabalho. Jesus estava dizendo, eu sou igual a ele, a Deus. Veja o versículo 18. Por isso, por essas coisas que Jesus falou, e pelo milagre que ele fez no dia de sábado, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. São os religiosos da época. Eles mesmos, que interpretavam a palavra, que zelavam pela lei, não entenderam, estavam cegos. Queridos irmãos, um homem dizer que era Deus, era considerado uma grande blasfêmia. Então nós aprendemos que Deus cura quem Ele quiser, Deus salva quem Ele quer, Deus abençoa quem Ele quer. E nós aprendemos com esse texto, está visível, meu irmão, que nem todos são agraciados por Deus. Que nem sempre todos aceitam a Deus. Ou seja, que nem todos são salvos por Ele. Jesus entrou num lugar onde havia muitos doentes. Curou a um, exortou a um. O texto desta palavra que lemos é muito rico, queridos. Nós podemos aprender muita coisa. Nós podemos aprender que Jesus ele vai direto àquele homem. Que Jesus o cura. Nós aprendemos que foi Deus que deu a lei. Mas nós aprendemos também que Deus é maior que a lei. Que Deus, Ele é Senhor do sábado. Sabe, queridos, esta passagem que nós lemos diz que Jesus é Deus. Que não há ninguém maior que Ele. E aí, nós ficamos estarrecidos porque nós vivemos num tempo onde muitas pessoas famosas e influentes que prometem um monte de receitas, de livros de autoajuda, mas só Jesus pode. E só Jesus é Deus. Só nele há poder. E só nele devemos recorrer. Diante de tudo isso que nós lemos e compartilhamos, fica algo que, assim, imprescindível de que a gente leve na nossa vida. Jesus diz para ele, não peques mais. Não fique no padrão mundano. Senão vai te acontecer coisa pior. É necessário confessar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Há muitas religiões no mundo, homens letrados, estudados, conferencistas, influentes, pessoas que influenciam, que formam opiniões. Mas toma cuidado, meu irmão.
Somente aqueles que confiam em Deus, que depositam as suas vidas totalmente em Deus, que proclamam e confessam Jesus como seu único Senhor e Salvador, esses são remidos. É necessário confessar os nossos pecados diante de Deus, arrependermos diante de Deus, nos despertar do sono espiritual. Senão nós vamos nos conformar com uma bênção, 2, 3. Senão nós vamos nos conformar com os benefícios do Evangelho, mas não com o beneficiador. Isso é um grande perigo e um grande problema dos nossos dias. Homens que enumeram o tanto de bênção que receberam e motivam outras pessoas a buscar bênção, a pagar preço. Infelizmente, quase que toda a maioria dessas pessoas que buscam bênção, que correm atrás de bênçãos, que só se fala em bênção, a maioria delas não conhece Jesus, o Senhor. Somente os benefícios da bênção, os benefícios da graça. Se matam, fazem sacrifícios, caminhadas, romarias e tantos outros sacrifícios, imaginando que Deus se comove com isso e se comovendo com isso, então Deus vai abençoar. Se enganam acreditando que Deus olha para aquela pessoa que está carregando uma cruz nas costas durante 3 dias para levar até um santuário. Se enganam quando pensam que Deus fica com o coração cheio de dó, de pena daquelas pessoas que acreditam que se acender uma vela para a alma, para alguma alma, e são crenças que existem, então Deus vai abençoá-la porque ela é uma peregrina, porque ela é uma devota. Se engana quando nós tentamos trocar alguma coisa com Deus. Deus não está esperando de nós nenhum sacrifício para depois nos abençoar. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos abençoou com toda a bênção celestial antes da fundação do mundo. Antes que você pensasse em ser fecundado, ser um feto. O que Deus separou para você já está separado antes da fundação do mundo. Não tente trocar as coisas com Deus. Não tente barganhar com Deus, que não vai funcionar. E quando Ele chegar na sua vida, não seja como esse paralítico que recebeu a bênção e foi embora. Mas se submeta ao senhorio de Cristo. Deixa Cristo moldar a sua vida. Nós aprendemos hoje, meus queridos, uma grande lição. Nós aprendemos hoje que Jesus não cura por etapas. Nós aprendemos hoje que esse misticismo que cobre o nosso mundo não vem de Deus. E nós aprendemos hoje que Deus, quando cura, Ele cura literalmente. Ele restaura por completo. Ele não pede a você que acenda uma vela. Ele não pede a você que carregue uma cruz nas costas até o santuário mais próximo. Deus, em Jesus, te vê justificado. Que nesta mensagem e nesta noite, Deus possa trabalhar nos nossos corações, a nossa vida, e que nós vivamos para honrar e glorificar o nome dele. Que nos dê entendimento e sabedoria,
em nome de Jesus. Amém, meu querido. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo